Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática Online e hoje vou-vos falar sobre equações de uma reta no plano. Vou-vos falar de diferentes equações. Equação vetorial, equação paramétrica, equação cartesiana, equação geral e equação reduzida de uma reta no plano. Basicamente, vou escrever uma equação, vou começar pela vetorial e vou chegar a todas as outras equações que aqui vos estou a apresentar. Então, para isso, vamos iniciar com um conceito simples que é de ponto e vetor. Apenas temos de saber que um ponto mais um vetor vai originar um novo ponto. Ok? Então, para isso, vamos considerar um ponto A e um vetor U. Ou seja, se ao ponto A nós aplicarmos o vetor U, ou seja, se somarmos o vetor U ao ponto A, o que nós vamos obter é um novo ponto, o ponto A', não é? Então, ao ponto A, onde está o ponto A, coloco o início do vetor e, na extremidade do vetor, vou obter o novo ponto, o ponto A'. Então, posso dizer que o A' é o ponto A mais o vetor U. Bom, mas em vez de somar apenas uma vez o vetor U, posso somar duas vezes. Então, duas vezes o vetor U, o que vai fazer é que vamos ter um vetor com o dobro do comprimento. Ok? Vamos imaginar então o dobro do comprimento do vetor U. E isto vai originar um novo ponto. Há duas linhas. Então, há duas linhas, é o ponto A mais duas vezes o vetor U. E agora posso continuar. Posso fazer 3, 4, 1,5, 2,5 também, o vetor U. Pode ser um número negativo. Posso fazer o A menos o vetor U. E menos vai trocar o sentido do vetor. Ok? Então ele vem para este lado. Este é o A, 3 linhas, será igual a ponto A menos o vetor U. Então se eu continuar aqui indefinidamente a obter novos pontos, então vão ficar aqui com uma série de pontos todos alinhados. Ok? Se eu for atribuindo 3 vezes o vetor U, 4, 5, 6, por aí fora, então vou obter um conjunto de pontos que estão todos alinhados e vão fazer parte todos da mesma reta. Então, eu posso dizer que esta reta que eu acabei aqui de representar, no fundo, pode ser obtida através do ponto A e somar o vetor U. Duas vezes o vetor U, 3, 4, k vezes o vetor U. Então, posso dizer que um ponto arbitrário desta reta, um ponto P, é obtido através do ponto A somando o vetor U multiplicado por um determinado escalar. Pode ser 2, 3, 4, por aí fora. Então, este valor de k, estamos a dizer que é um valor, um número real. Podemos representar desta forma, ou, como estamos a trabalhar no plano, as coordenadas de um ponto no plano têm sempre uma abscissa e uma ordenada. Então, posso dizer que o ponto P é o xy. Então, se eu escrever xy e o ponto A é um ponto que é dado, foi o meu ponto inicial, vou dizer que as coordenadas do A são AB. E o vetor U, vou-lhe chamar o 1, o 2, com o K pertencente a R. Então, posso escrever a equação desta forma ou desta aqui em baixo. Tá bem? E isto é equação vetorial de uma reta no plano. Vamos pegar agora na equação vetorial que nós temos e vamos desenvolver um bocadinho esta forma. Vamos fazer a soma. Então, fica xy AB mais KU1 KU2 xy e agora somamos a primeira coordenada do ponto com a primeira coordenada do k a multiplicar pelo vetor, ou seja, A mais K1 e B mais KU2. Então, eu estou a dizer que o ponto xy é igual a A mais KU1 e B mais KU2, ou seja, significa que o x, a coordenada do x, tem de ser igual a A mais KU1.
e o y tem de ser igual a b mais k, u2. Então, se eu deixar desta forma, com o k pertencente a r, naturalmente, continua. Se eu escrever a equação da reta neste formato, eu estou a dizer que é a equação paramétrica da reta. Mais uma vez, aqui na equação paramétrica conseguimos continuar a visualizar o ponto, cá está, o ponto inicial era o AB, continua aqui o ponto, e o vetor também temos aqui, era o vetor U, que nós demos o nome de U1, U2. Então, na equação paramétrica, continuamos a conseguir visualizar o ponto e o vetor da reta. Vamos agora pegar na equação paramétrica e vamos desenvolver. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar neste sistema e vamos isolar o k em cada uma das equações. Então vamos obter x menos a, passamos o a para o primeiro membro e vai ficar u1k e y menos b, u2k. O passo seguinte, vamos passar o u1 e o u2 para o primeiro membro. Então, se o 1 está a multiplicar, ele vai passar a dividir. Bom, mas esta passagem estamos apenas a fazê-la considerando que o 1 e o U2 não são zero. Okay? Não podem ser zero porque eles não podem, se forem zero, não pode passar a dividir. Não é? Eu não posso dividir por zero. Então vamos considerar que o 1 e o U2 não são zero, nesta passagem que estamos a fazer aqui para baixo. O 1 é diferente de zero e o 2 é diferente de zero. O que é que isto implica em termos da nossa reta? Significa que, ao fazer esta passagem, eu não estou a considerar retas verticais nem retas horizontais. Está bem? Então, quando o 1 é zero, significa que estamos a falar de uma reta em que o vetor é desta forma, ou seja, será uma reta vertical. E quando o U2 é zero, é uma reta horizontal. Então, nesta situação, já não estamos a visualizar, ou não serve para representar essas duas retas. Agora, como nós já obtivemos o k nas duas equações, e o k é o mesmo, então podemos igualar. Então eu posso dizer que o x menos a sobre o 1 é a mesma coisa que y menos b sobre o 2. A esta equação nós vamos dar o nome de equação cartesiana da reta. E nesta equação continua a ser possível a visualização do ponto inicial, cá está, o AB, este é o nosso ponto inicial, tem coordenadas AB, e continuamos também a conseguir visualizar o nosso vetor U de coordenadas U1, U2. Okay? Então a equação cartesiana da reta já não envolve capas. Esta equação não nos permite representar a reta vertical e a reta horizontal. Tá bem? Vamos pegar agora na equação cartesiana e vamos retirar os denominadores. Ou seja, ao retirar os denominadores, o 1 vamos multiplicar por y menos b e o u2 por x menos a. Então irá ficar o 2x menos a e o 1y menos b. Vamos fazer as multiplicações. O 2x menos o 2a, o 1y e o 1b. Passamos tudo para o primeiro membro. Vou colocar primeiro o valor do x, o valor do y e agora os que não têm x nem y. O 2a mais o 1b igual a zero. Esta equação que aqui aparece, nós vamos dizer que é a equação geral da reta. Contudo, esta equação geral, por vezes, não aparece com este formato, começa a ficar aqui um bocadinho grande, tem vários u's, o 1 e o 2, não é? Então o que nós podemos dizer é que vamos atribuir aqui ao coeficiente do x, podemos atribuir a letra A, ao coeficiente do y, o b, e depois aos que não têm
aos termos independentes, nós vamos atribuir a letra C, ficando então com este aspecto: AX mais BY mais C igual a 0. Então a equação geral da reta também é representada desta forma. Aqui, com A, o B e o C, já não é fácil visualizar o vetor e as coordenadas do ponto, mas elas, foi com base nelas que nós chegamos a estes valores. Considerando agora a equação geral, o que nós vamos fazer é isolar o valor do y. Então, se deixarmos o valor do y sozinho, no primeiro membro, menos o 2x mais o 2a menos o 1b. O 1 agora passa a dividir por todos os termos do segundo membro, então fica o 2x sobre menos o 1 mais o 2a sobre menos o 1 e menos o 1b sobre menos o 1. Vai haver aqui uma troca de sinais, vamos ter o U2 sobre o 1, o 2 sobre o 1a e mais o valor do b. A esta equação nós vamos dar o nome de equação reduzida da reta no plano, que também muitas vezes é representada de outra forma. Nós vamos pôr aqui na componente do x, podemos dizer que é a letra A, e depois temos aqui os termos independentes que representamos com uma letra B. Este A e o B não têm a ver com aquele ponto inicial, também são aqui constantes que eu estou a atribuir. Então vou ficar com AX mais B. Na equação reduzida, há uma coisa que conseguimos visualizar com facilidade, que é o vetor. O vetor, que é a componente x, o A, é o U2 sobre o 1. Então, aqui conseguimos visualizar facilmente o vetor. Está bem? Então, e o vetor escrito desta forma, nós vamos dizer que é o declive da reta, e o B vamos dar o nome de ordenada na origem. Pronto, então temos aqui a equação reduzida da reta no plano. Desta forma, podemos fazer aqui um quadro resumo das diferentes equações que tivemos a ver. Começámos com uma equação vetorial, em que essa equação começou com um ponto A e com um vetor U. Na equação paramétrica, conseguimos continuar a visualizar o nosso ponto A, as coordenadas do A, assim como as coordenadas do nosso vetor U. Da mesma forma, na equação cartesiana, temos no denominador o vetor U e no numerador temos as coordenadas do nosso ponto A. Contudo, a equação cartesiana, tal como eu estou aqui a apresentar, não serve para representar as equações das retas verticais nem das horizontais, uma vez que o U1 não pode ser 0 e o U2 também não pode ser 0. A equação geral é quando pegamos na equação cartesiana e colocamos tudo no primeiro membro, então fica o x, o y e um termo independente igualado a 0, e a equação reduzida é quando temos o y apenas no primeiro membro e escrevemos mx mais b, onde temos o declive e a ordenada na origem. Tá bem? Espero que tenha sido útil este vídeo. Deixem os vossos comentários, dúvidas eventuais que possam ter, façam like, partilhem, continuem a visualizar os vídeos de Matemática Online. Até uma próxima. Obrigado.